Que a PFF2 é a máscara que mais protege atualmente, todo mundo já sabe. Mas agora você sabe por que ela tem 95% de eficácia? Fica aqui no vídeo que o Ladif te explica. Tá passada? Primeiramente, a gente precisa ter em mente uma unidade de medida, o micron. Mas calma que não tem nada de conta aqui, eu já vou te explicar. Um micron equivale a 1 milionésimo de metro. Ou seja, é 1 dividido por 1 milhão. E só pra você ter uma noção, mais ou menos, um fiozinho de cabelo humano equivale a mais ou menos 100 microns. Agora que você já sabe o que é micron, bora pra explicação. As máscaras PFF2 são feitas de camadas de fibras entrelaçadas de moléculas grandes de plástico. E o espaço entre elas é suficiente para o ar passar, ou seja, a gente consegue respirar normalmente. E o objetivo da máscara é justamente filtrar as partículas. E para que isso aconteça, elas precisam ficar grudadas nas camadas de fibra que compõem a máscara. Essa filtragem pode acontecer de 3 formas. Isso depende basicamente do tamanho da partícula. E eu vou explicar cada uma delas para vocês. Método de filtragem número 1. Se o tamanho das partículas que precisam ser filtradas forem menores do que 0,2 micron, o método de filtragem será o de difusão por meio do movimento browniano. Mas para entender, eu vou ter que te explicar primeiro o que é um caminho livre médio de uma partícula, tá bom? O caminho livre médio de uma partícula é a distância média que uma partícula consegue percorrer entre as colisões com as moléculas de ar que estão em movimento. Então, nesse primeiro método de filtragem, o zigue-zague que a partícula acaba fazendo por conta do caminho livre médio é o suficiente para que ela se aproxime de uma das fibras da máscara e fique por ali grudada, ou seja, ela não sai da máscara, ela fica ali retida. Método de filtragem número 2. Para as partículas que têm entre 0,2 e 1 micron, o método de filtragem é por atração eletrostática. Nesse caso, o movimento browniano não ia ser grande o suficiente para poder reter essa partícula. Ela ia acabar saindo da máscara junto com o fluxo de ar. Mas aí, lá no processo de fabricação, eles colocam uma camada de fibra de polímeros, que são plásticos, que são carregados positivamente, ou seja, eletrostaticamente positivos. E aí vocês lembram que os opostos se atraem? E aí, essas fibras acabam exercendo força de atração para todas as partículas que são neutras ou negativas, que é o caso das nossas gotículas de saliva, né, que são fabricadas principalmente por conta da nossa respiração, quando a gente fala, tosse, espirra e, enfim, coloque aí a ação que você desejar. E aí, mais uma vez, o aerosol que é produzido pela nossa respiração, né, a gotícula de saliva, ela é atraída por essas fibras e fica grudadinha ali, não passando através da máscara. Método de filtragem número 3. Para as partículas que têm um tamanho acima de 1 micron, a gente tem o tipo de filtragem que é o de impacto inercial. Nesse caso, por conta do tamanho da partícula, quando ela tenta ali passar entre as fibras, ela já acaba ficando grudada. E fiquem chocados! Atualmente está ganhando consenso na literatura científica que o maior meio de transmissão do SARS-CoV-2, né, causante da Covid-19, é a nossa respiração, os aerosóis que saem da nossa respiração. Então não precisa, por exemplo, nem tossir para poder estar transmitindo ali o vírus. E a imensa maioria das partículas que a gente exala são de tamanho menor do que 1 micron. Sendo assim, os 2 primeiros métodos de filtragem que a gente falou nesse vídeo são os mais relevantes para que a máscara PFF2 tenha tanta eficácia. E é muito importante a gente reforçar aqui que a camada carregada eletrostaticamente da PFF2, ela é responsável por elevar o nível da máscara para 95% de eficácia. E por conta da umidade produzida pela nossa respiração, a eficácia da máscara vai diminuindo, porque a umidade é responsável por degradar a carga que está ali presente nas fibras. Gostou do conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas? Então compartilhe com a sua rede e espalhe essa informação. Fique em casa se puder e se tiver que sair, use máscara, de preferência a PFF2. Até a próxima!